Olá, eu sou a Vandete, sou trabalhadora do Cefa, fui convidada para conversar com vocês e hoje eu escolhi como tema Perdoai para que Deus nos perdoe. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, e o item que vamos falar é o item de 1 ao 4. E o capítulo do Evangelho é Bem-aventurados os misericordiosos. E para falar sobre o perdão, vamos saber o que significa essa palavra. Essa palavra que veio do latim e significa se redimir, se justificar, se desculpar de algo, de uma atitude, de um ato que é julgado errado. Julgado por quem? Julgado por mim, por vocês, pela sociedade, pelo grupo, por alguém. Então, e essa atitude do perdoar é uma atitude tipicamente dos humanos. Por quê? O reino animal já está pronto, não tem mais evolução, já chegou no seu ápice. O reino vegetal também já está pronto. O reino mineral, então, está prontíssimo, não há mudança nesses três reinos. Mas nós, humanos, estamos em evolução. Estamos aprendendo e estamos evoluindo. E para haver evolução, para haver mudanças, para haver transformação, não tem como não ter erros. Por isso que é tipicamente humana. O perdão nos livra da culpa, do rancor, da raiva, da sintonia negativa. O perdão ele purifica a alma, né? Purifica o espírito. Afinal de contas, quando a gente perdoa, a gente tem uma sensação de alívio, de leveza. E, e por saber disso, que o Cristo nos orienta para perdoar. Ainda diz mais, né? Perdoe porque Deus também vai perdoar os seus pecados. Porque se o outro tem suas dificuldades, nós também temos. E esse é o caminho mais curto para chegar ao Pai, através do perdão. Mas por que então nós temos tanta dificuldade para perdoar? Por que é tão difícil a gente conseguir perdoar? Primeiramente, porque a gente já sabe o que é certo. Inconscientemente, quando nós somos criados, né, nós já temos a essência divina, já sabemos o que é certo, o que é errado. Mas, lógico, chegando aqui, nós esquecemos, mas o inconsciente está sempre nos lembrando. E quando a gente sofre essa atitude, a gente sofre muito porque no fundo a gente também sabe que tem a mesma dificuldade, porque o outro só nos atinge na nossa fraqueza. Qualquer coisa só vai atingir, só vai machucar na nossa, onde justamente nós temos a dificuldade também de superar. E quando a gente não perdoa, quando a gente sofre essa injustiça, a gente fica preso nela. A gente fica preso no sentimento, naquele sentimento que chegar dói, que chegar quando pensa, dói. E esse sofrimento, ele vai causando problemas para o corpo físico. Né? Mas não é só para o corpo físico. Ele começa lá no perispírito, lá na parte emocional, na parte mental, e vai crescendo, crescendo até chegar no físico. Por quê? Quando a gente sofre essa injustiça, tem um estresse, né? Tem um estresse do corpo. E o que é esse estresse? Esse estresse justamente é quando o cérebro manda, né, as comandos para o corpo. Aí a gente vai perceber que acontece o quê? O coração acelera. Se for verificar a pressão na hora, a pressão está alterada. É, o, o sentido fica alerta. Tem toda uma carga da adrenalina sobre nosso corpo. Só que isso acontece no momento. Quando a gente pensa novamente na atitude, na pessoa, na situação, o cérebro não sabe o que é pensamento. Ele
ingere de novo esses comandos para o corpo. Aí de novo, o coração acelera, o batimento aumenta, a respiração fica difícil, o corpo se transforma. Agora imagine isso durante meses, durante anos, porque quantos ressentimentos a gente vai trazendo assim de criança. Porque meu pai, eu pedi aquilo e meu pai não deu. Porque eu falei aquilo e minha mãe não gostou. E a gente vai trazendo isso. E às vezes a gente fala que já esqueceu. Não, isso é coisa de criança. Mas quando a gente lembra, a gente não esqueceu. Se aquilo está na nossa lembrança, que nos causa ainda aquela situação. Ai, no meu tempo, quando eu fiz isso, aqui a gente não esqueceu. E agora, com essas sensações, a gente começa também a ficar desconfiado, né? A gente começa a se tornar uma pessoa amarga, acha que vai acontecer de novo, que todo mundo vai fazer aquilo, a gente já começa a ficar em alerta. E isso vai nos trazendo, porque não é um erro, não é uma coisa que foi feita errada. No decorrer da vida vai acontecendo muitas situações, e é normal. Mas isso vai crescendo, a gente começa a ficar desconfiada, começa a ficar amarga, ficar crítica. Ah, você confia nele, mas ele fez isso. Ah, você está pensando em fazer isso, mas eu fui fazer e aconteceu isso. E isso vai ficando uma pessoa amarga, uma pessoa difícil de conviver, porque tudo tem crítica. Isso vai trazendo doença para o nosso corpo. E o que acontece? A gente transforma a nossa vida no inferno. Sem querer, a gente nos afasta da felicidade, das coisas simples, das coisas que poderia ser brincadeira, pra gente não é. Tudo é muito mais forte, mais difícil. Então a gente transforma a nossa vida no inferno, porque as pessoas também começam a se afastar, porque tornamos uma pessoa que tudo reclama, que tudo tem uma resposta. E tudo isso vai transformando a nossa vida. E também a gente começa espiritualmente a nos contactar, a entrar na mesma vibração das pessoas que estão na mesma sintonia. E qual que é o problema disso? A gente vai fortalecendo aquele sentimento, fortalecendo o ressentimento, vai dando vida, vai dando força. Isso só vai prejudicar. Porque a gente vai levar isso, se a gente não resolver, a gente vai levar isso para a vida espiritual. E do outro lado, com tanto sentimento que chega a nos causar dores físicas, a gente estraga nosso corpo humano. Traz a problema de dor de cabeça, problema de gastrite, e tem problema de falta de ar, de bronquite. A gente danifica nosso corpo humano, né? E para onde é que nós iremos quando fazermos a passagem? Quando desencarnar? Nós vamos nos encontrar, vamos por um local, por uma faixa vibratória onde está os mesmos sentimentos, porque nós somos atraídos por aquilo que nós somos. Não é pelo que nós representa, não é pelo que nós demonstramos ser, é o que realmente nós somos. E nós vamos ser atraídos por uma faixa de sofrimento, de ressentimento, de dor, e ficamos nessa vibração. Por isso que o próprio Cristo nos fala, né, que a gente tem que resolver nossas pendências enquanto estamos aqui, enquanto estamos a caminhar. Porque do outro lado tudo fica mais difícil. E aí entramos na faixa vibratória, influenciamos aqui o plano material, como fomos influenciados, e trabalhamos na psicosfera, transformamos a nossa psicosfera ao redor. Por isso que hoje em dia tem tanta intolerância. Por isso que hoje em dia a gente vê tanta intolerância nas redes sociais, no transporte. Tudo que uma pessoa fala, o outro já critica. E tudo isso vai fomentando ainda mais. Aí nós queremos um mundo melhor, queremos um mundo de paz, queremos um mundo mais leve. Mas qual a minha participação disso? O que é que eu faço para estar melhorando isso? Se além de eu julgar, eu critico, eu verbalizo aquele sentimento. Porque eu não esqueci. E quando eu
verbalizo, eu transformo a energia ao redor. Não tem como eu falar que eu quero bem se eu critico aquele outro, porque a pessoa fez errada, eu julgo, que julgar é normal, porque é uma condição de ser ver, dizer se é certo ou errado, mas eu critico. Eu dou força ao pensamento, ponho energia naquela minha ação. E isso só traz só transmuta a energia, aquela energia vai crescendo e ela se espalha. Pensamento é energia e nós sabemos disso. Mas se nós temos conhecimento, querendo ou não inconscientemente, de tudo isso, por que é tão difícil então perdoar? Por que nos causa tanta dificuldade dar o perdão? Vamos dizer que primeiramente pelo orgulho, né? Porque para perdoar a gente vai voltar lá atrás. É saber, é se justificar, é se desculpar de algo que a gente considera errado. Inconsciente, a gente sabe que estamos em evolução. Ninguém vai castigar uma criança porque ela começa a andar e cai. Também ninguém vê uma criança tá engateando, levantando e já sair andando perfeitamente. Por quê? Porque isso faz parte da evolução. A gente começa devagar. Mas para perdoar, o orgulho já nos coloca numa faixa superior. A gente acha que também não erra. Por isso que é difícil perdoar. Porque para perdoar, eu tenho que reconhecer no outro o mesmo problema que eu tenho, a mesma dificuldade. E eu não quero me achar que eu tenho dificuldade. Eu não quero me humilhar, ser humilde a ponto de falar assim, não, eu também erro, eu também preciso do perdão, eu também preciso ir pedir perdão. Então isso mexe muito com o nosso orgulho. Mas esse orgulho muito exacerbado, ele está sempre atrapalhando a nossa evolução. E para eu perdoar, eu tenho que dar um novo significado. Para eu exercer o perdão, eu tenho que transformar aquela situação. Eu tenho que ressignificar aquela situação. Eu tenho que aprender a enxergar o outro com a mesma dificuldade, com o mesmo problema e que ele também está em evolução. Para eu perdoar, eu tenho que primeiro me auto-perdoar. Essa é a maior dificuldade. Eu tenho que reconhecer a minha insignificância. Eu tenho que reconhecer que eu tenho problemas a ser tratados, a ser evoluído. E esse auto-perdão que nos consome. Aí eu volto de novo para a criança. Lembrar sempre da criança. Quando tem essa dificuldade de perdoar, lembra sempre da criança. Porque quando eu perdoo o outro, primeiramente eu já me perdoei. Já me perdoei das situações que eu já criei, de coisas que eu já fiz, do que eu já falei. Então, quando eu tenho esse auto-perdão, fica bem mais fácil perdoar. E aí, mas como eu chego a esse auto-perdão? Como eu consigo fazer esse auto-perdão? Tem uma receita muito simples, mas também que não é fácil, né? Mas dá para fazer. É a oração. Oração. Mas a oração do orar, mais a ação. Não é? É a oração de fazer a prece, de entrar em contato com a espiritualidade, de entrar em contato consigo mesmo, reconhecer sua dificuldade e agir, e fazer algo para melhorar. E nada é melhor do que a ação, do que o agir, trabalhar, transformar. Isso que modifica, isso que evolui, isso que transforma. Não adianta eu ir para o centro espírita, fazer tratamento, ficar por ali, assistir palestras e mais palestras e ficar só na parte da prece, do orar. Está faltando a ação, de trabalhar em prol do outro. E a gente vai perceber que quando o outro melhora, a gente também melhora muito, que a felicidade
é muito grande. Quando a gente auxilia o outro, você não está auxiliando um, você está auxiliando aquela pessoa e todos aqueles que convivem. Você está transformando todo um grupo. Então, como fala o Beto Guedes na sua música, né, do Sal da Terra, um um mais um é sempre mais que dois. Quando eu estou ajudando uma pessoa, eu estou dando esperança para ela e ela transfere aquela esperança. Do mesmo jeito, quando eu atrapalho uma pessoa, eu atrapalho todo um grupo. Eu atrapalho todo mundo e as consequências são muito grandes, porque eu sou responsável indiretamente por todo aquele grupo que faz parte daquele indivíduo, daquele ser humano. Então, quando eu transformo para o bem, aquela pessoa, eu me transformo todo o meu grupo e transformo o grupo dele. E isso duplica, triplica, isso chega no exponencial que não tem número para isso. Então, é por isso que a gente está sempre falando do trabalhar, do agir, do fazer. Não existe caridade, não existe amor sem obras. Paulo já falava isso, o apóstolo Paulo. Caridade sem obras é morta, porque não tem como eu só orar e não trabalhar essa minha oração. Por isso que o Cristo nos pede tanto, né? Para dar a outra face, para caminhar mais 100 jadas com aquele que nós somos obrigados a caminhar. Por que isso? Porque dar outra face não é literalmente devolver o rosto para apanhar de novo. É dar o outro lado da moeda. É transformar aquela situação. Se eu recebi uma grosseria, que eu responda com suavidade. Porque aquele que fez aquela grosseria, que fez aquele momento que nos afetou, ele não está bem. Ele é um doente. E Jesus falou que veio para os doentes, não veio para o são. O são não precisa de remédio. Então, aquele irmão que naquela hora te afetou, ele está precisando de auxílio. E se ele afetou a você, é porque você é o instrumento da melhora dele. Você é aquela pessoa que vai modificar ele. Pode ser que não seja aquele momento. Não pense que você vai falar e a pessoa vai abraçar, eu estou precisando disso. Às vezes isso não acontece. Mas a semente foi plantada. A semente já foi colocada no terreno fértil. Não pode dar fruto hoje, amanhã, mas aquele sentimento fica ali. A pessoa consegue ter uma força, ter um local para suavizar a sua vida. E a gente não sabe o que ele está passando. A gente não tem condição de identificar qual a situação dele. Por que ele agiu assim? Qual foi toda a caminhada que trouxe ele até ali? Então, quando Jesus nos fala em dar a outra face, é justamente mostrar o nosso melhor. Mostrar que a gente vai no centro espírita, que a gente faz estudo, que a gente convive com pessoas que pensam igual a nós, não foi à toa. Não, é hora de comprovar tudo aquilo que a gente estuda. Fazer o evangelho não é só ler e agradecer. Fazer o evangelho é agir. Fazer o evangelho é trabalhar em prol da nossa própria evolução. Porque tudo que eu faço para o bem, tudo que eu faço para o outro, nos retorna. Tudo que eu envio para o universo, todas as energias do pensamento que eu passo para o universo, me retorna. E eu que decido que energia que eu quero ter, que retorno que eu quero ter. E para terminar, temos que lembrar o Chico, né? O Chico, ele sempre falava que uma mágoa, uma injustiça magoava ele. Mas ele ia ficar muito mais magoado quando se soubesse que ele que foi o causador de uma injustiça.
Então, a forma da gente se prevenir é através do orai e vigiai e do auto-perdão. Reconhecer, eu fiz errado hoje, mas amanhã eu não farei mais. Amanhã eu já conheço, eu já aprendi e tenho condição de amanhã não fazer de novo essa mesma ação. Às vezes a gente faz de novo, de novo, de novo, mas uma hora a gente aprende. Porque isso que é evoluir, é transformar, é modificar. Isso que nos faz ser humano. Isso que nos faz ser deuses. Né? Cristo falou que nós somos deuses. E o que é o Deus? O que o Deus faz? Deus cria. E nós estamos sempre criando. Então, que possamos estar sempre criando coisas boas, coisas alegres, né? Que possamos estar levando a essa psicosfera a energia de serenidade, de equilíbrio. Mesmo que todos estejam desequilibrados, mas eu tenho que buscar o meu equilíbrio. Eu não posso me deixar me envolver nas vibrações do outro. Eu sou responsável por tudo que eu penso, pelo que eu falo, pelo que eu faço. Porque no próprio Evangelho nos fala, né? A boca só fala do que o coração está cheio. Primeiro, para a gente falar, a gente tem que sentir no coração. Ir para a mente para gerar o pensamento e depois expelir esse pensamento. Então, que possamos transformar nosso coração em um coração gentil, em um coração harmonioso, para que nossos pensamentos sejam harmoniosos, para que a nossa fala também seja harmoniosa, para que possamos modificar. Não tem como querer um planeta melhor se nós não melhoramos. Não temos como querer deixar um planeta para o meu filho, para os meus netos, para a minha descendência mais equilibrado, se eu não sou equilibrada. O planeta é o espelho de todos nós. E nós temos condições de melhorar sempre. Nós temos condições de evoluir sempre. E que a paz de Deus, que a espiritualidade maior nos ampare, nos envolva, nos traga luz, nos dê equilíbrio para ir suportando, para ir transformando todas as situações adversas que temos, que teremos, que encontraremos, e que possamos ter um dia abençoado, uma semana abençoada e que sejamos abençoados. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.